Prepare-se, a Europa está se armando para o pior. Enquanto as tensões globais escalam, a União Europeia corre contra o tempo para montar um estoque estratégico de medicamentos e suprimentos essenciais, capaz de enfrentar desde pandemias até conflitos armados. A ordem é clara: até o final de setembro, cada país membro deverá apresentar uma lista detalhada dos itens críticos, remédios, testes diagnósticos, equipamentos de proteção individual e insumos para lidar com ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Mas não é só isso. A Comissão Europeia quer ir além. Kits médicos de emergência serão distribuídos por todo o bloco, prontos para serem acionados ao primeiro sinal de crise. Ainda não se sabe onde serão armazenados, quem financiará as compras ou se incluirão medicamentos experimentais, mas uma coisa é certa: a burocracia não pode atrasar a sobrevivência. Enquanto Bruxelas se prepara para o caos, a Letônia, na linha de frente com a Rússia, já admite: o tempo está se esgotando. O presidente Edgar Sinkis alerta que Moscou avança sua indústria bélica em ritmo acelerado e a Europa, mesmo como membro da OTAN, ainda tem brechas perigosas. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais, declarou, garantindo que se a guerra bater a porta, o país terá o apoio total dos aliados. Mas nem todos compartilham dessa confiança. Na Ucrânia, quase metade da população, 47%, já desistiu de acreditar em um futuro promissor. Segundo pesquisa do Instituto Sociológico de Kiev, realizada em maio e junho, os ucranianos não enxergam um país reconstruído em 10 anos, mas sim uma nação devastada, com economia em frangalhos e uma diáspora sem volta. Antes da guerra, em 2020, 88% ainda sonhavam com prosperidade. O que mudou? A decepção com promessas vazias, especialmente as de líderes como Trump, que juraram pôr fim ao conflito e não cumpriram. E enquanto o pessimismo se espalha, a guerra continua. A Rússia intensifica seus ataques, com dezenas de mísseis atingindo alvos ucranianos, enquanto Kiev propõe punir com prisão quem comemorar os bombardeios a instalações militares. Nos bastidores, os Estados Unidos ensaiam um jogo perigoso. Trump prometeu enviar à Ucrânia 10 lançadores de mísseis Patriot, menos do que o planejado, mas só depois de congelar uma remessa anterior para revisar estoques. A pressão sobre a Alemanha também aumenta. Washington quer que Berlim entregue seu sistema de defesa aérea, mas os alemães já acusaram Moscou de ter mirado, acidentalmente ou não, um de seus aviões de reconhecimento. Enquanto isso, o Kremlin ri da instabilidade americana. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, ironizou Trump, chamando-o de o americano das gangorras políticas, ora apoiando Kiev, ora recuando, ora xingando Putin, ora elogiando sua cortesia. Para Moscou, nada disso importa. A guerra não vai parar, garantiu Medvedev. Vamos continuar até alcançar nossos objetivos. E Trump não economizou nas críticas ao líder russo. Em uma reunião do governo, chamou Putin de enganador educado e desabafou: temos que lidar com uma montanha de problemas que nos jogam na cara. Ele mata milhares de pessoas por semana, soldados russos, soldados ucranianos, civis. E eu não estou satisfeito com isso. Mas apesar das palavras duras, o ex-presidente ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o futuro da ajuda militar à Ucrânia. Enquanto isso, Kiev se prepara para uma rodada de negociações com os Estados Unidos, onde o tema central será mais uma vez armas. Zelensky e sua equipe se reunirão com o enviado especial de Trump, Keith Kellogg, para tentar destravar as promessas feitas, e não cumpridas. No meio desse turbilhão, uma pergunta não quer calar. Até quando o mundo assistirá a essa escalada sem agir? A Europa se arma, a Ucrânia se desespera, os Estados Unidos oscilam e a Rússia avança. Enquanto os líderes brincam de xadrez geopolítico, milhões pagam o preço. E você, o que acha? A guerra está mais perto do que imaginamos? Compartilhe sua opinião nos comentários, sua voz faz diferença. E se quiser ficar por dentro de cada detalhe, não deixe de acompanhar nossas atualizações. O mundo não pode esperar. A geopolítica não espera por hesitações. Enquanto Trump joga com palavras sobre sanções e armamentos, a Rússia não perde tempo. Em questão de horas, mísseis hipersônicos Kinjal rasgam os céus ucranianos, atingindo alvos estratégicos no oeste do país. Desde junho, pelo menos 20 dessas armas de precisão cirúrgica foram lançadas contra a Ucrânia, um recado claro de que Moscou não recuará. E enquanto Kiev acusa Pequim de alimentar o arsenal russo com componentes chineses, a China se esquiva, repetindo o mantra de que não derrama óleo no fogo.
Mas os fatos não mentem. Peças made in China foram encontradas em drones russos abatidos, e Zelensky já impôs sanções a empresas chinesas suspeitas de colaboração com o Kremlin. A pergunta que fica é: até quando o mundo aceitará essa dança de ambiguidades? Enquanto isso, a guerra se reinventa. Os ataques a centros de recrutamento ucranianos, TCCS, forçaram uma mudança de tática. Agora os alistamentos acontecem em sigilo, com equipes móveis e plataformas digitais. Mas a mensagem das forças terrestres da Ucrânia é clara: o TCC não é seu inimigo. É a linha de frente da nossa defesa. Sem confiança não há vitória. E aqueles que celebram os ataques a esses centros? Para o governo ucraniano são traidores, e a lei não perdoa. A proposta é enquadrá-los por alta traição, com penas que podem chegar à prisão perpétua. Afinal, em tempos de guerra não há espaço para neutralidade. Ou se está do lado da Ucrânia, ou se é cúmplice da destruição. Do outro lado do mundo, a tensão escala. Um avião de reconhecimento alemão, em missão no Mar Vermelho para proteger navios comerciais dos ataques dos Houthis, foi alvo de um laser disparado por um navio de guerra chinês. Sem aviso, sem protocolo, apenas um ato de intimidação que Berlim classificou como inaceitável. O incidente, que ainda é investigado, expõe a fragilidade das operações internacionais em zonas de conflito. Enquanto isso, os Estados Unidos apertam o cerco. Trump ameaça impor tarifas de 25% sobre produtos do Cazaquistão, aliado histórico da Rússia. Mas Astana não se curva. Com 95% de suas exportações, incluindo petróleo, urânio e metais estratégicos, isentas das novas taxas, o país já enviou propostas ao governo americano para negociar. Nossos interesses serão defendidos, declarou o Ministério do Comércio cazaque. E Putin? Bem, ele já está em contato com o presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, enquanto a Rússia busca reforçar suas alianças na Ásia Central. A cada dia, o tabuleiro se move. A cada hora, uma nova peça é colocada em jogo. E você onde se posiciona? Acha que a China está realmente neutra? Concorda com as sanções de Zelensky? E o que pensa das ameaças de Trump? São um blefe ou um prenúncio de escalada? Sua opinião importa. Compartilhe nos comentários e não deixe de ativar as notificações para não perder nenhum detalhe. Porque no fim das contas, a história não se escreve sozinha, ela é feita de escolhas. E as suas podem fazer a diferença. Enquanto os líderes globais tecem alianças nos bastidores, cada palavra trocada entre Moscou e Tashkent carrega o peso de décadas de estratégia. Energia, investimentos, cooperação industrial, não são apenas termos em comunicados oficiais, mas peças de um xadrez geopolítico onde cada movimento pode redefinir fronteiras econômicas e culturais. O que realmente foi discutido sobre a tensão entre Moscou e Baku? E por que a preparação do segundo encontro do Conselho de Regiões entre Uzbequistão e Rússia é tratada com tanta urgência? A resposta está naquilo que não foi dito. Porque em diplomacia, o silêncio muitas vezes fala mais alto que os discursos. E se a política internacional parece distante, a engenhosidade humana traz um lembrete de que a paixão não conhece limites. Imagine um bólido de Fórmula 1, não de fibra de carbono, mas de 400 mil peças de Lego, cada uma encaixada com precisão cirúrgica, cada detalhe reproduzido com a obsessão de um artesão. Não é apenas uma réplica, é uma declaração. Um monumento à criatividade que desafia a lógica, capaz de acelerar a 20 km por hora, mas que carrega consigo a velocidade da imaginação. E o mais impressionante, foi montado em apenas 18 horas por 6 mestres, como se o tempo, nesse caso, tivesse dobrado a seu favor. Mas o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque enquanto governos negociam e engenheiros constroem, o mundo continua girando, e as histórias que o movem são feitas de pessoas como você, que escolhem acompanhar, questionar, compartilhar. Então, o que achou dessa mistura de diplomacia e inovação? Suas impressões importam. Deixe seu comentário, ative as notificações e faça parte dessa conversa. Afinal, as grandes narrativas não são escritas por acaso, são construídas por quem decide não ficar de fora. E você já escolheu o seu lugar nessa história?